Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título O que é evangelização? Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, evangelismo e evangelização. Em segundo lugar, por que temos de evangelizar? Em terceiro lugar, como evangelizar? Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, evangelismo e evangelização. Definição de evangelho. Definimos o evangelho de Cristo como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, que revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus e a condição de ser o único e absoluto Salvador da humanidade. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas de salvação em Cristo, sendo Ele também o Senhor de tudo e de todos. É o que podemos ler na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16 e 17, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Portanto, a justiça de Deus é revelada no Evangelho de Cristo. Definição de evangelismo. Definimos evangelismo como um sistema organizado e estruturado, segundo métodos e estratégias técnicas fundamentadas em princípios bíblicos, dirigido pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de Jesus aos homens, para o conhecimento de Cristo, para o arrependimento, para o perdão dos pecados e a salvação da condenação eterna, integrando o pecador justificado pela graça ao corpo de Cristo. E no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 6, versículos 7 a 13, nós vamos ter aqui uma ideia com relação à questão do evangelismo como um sistema de doutrinas. Diz a palavra do Senhor: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Observe que nestas instruções dadas para a questão do evangelismo, no versículo 8 diz assim a palavra do Senhor: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto
um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Este bordão significa a autoridade do Senhor, que foi dada aos 12 para realizar a anunciação das boas novas. Portanto, aqui se caracteriza o evangelismo como um sistema organizado e estruturado. O Senhor Jesus mandou 2 a 2. E este sistema deveria ter princípios bíblicos. E o maior deles, o bordão, tipificava a autoridade do Senhor nosso Deus, dada aos homens para anunciar as boas novas, como hoje o Senhor também concede autoridade para que os homens preguem a palavra de Deus a todos os homens para a salvação. Vamos fazer agora, ou dizer agora, a definição de evangelização. Definimos evangelização como uma ação pragmática de anunciar o Evangelho de Cristo, conforme a ordem imperativa de Jesus à Igreja, representada por seus discípulos, considerando 4 determinações do Senhor, exaradas no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observe, então, que aqui o Senhor faz aos seus discípulos 4 determinações importantes na questão da evangelização, que é a ação prática do evangelismo. Enquanto que no evangelismo nós temos um sistema organizado, estruturado, com metodologia, com estratégias, dentro dos princípios bíblicos para evangelizar, a evangelização é a prática deste sistema, ou seja, a ação de pregar as boas novas aos homens pecadores, e cujo objeto é o Evangelho de Cristo. E Cristo aqui, para a evangelização, faz 4 determinações importantes. A primeira, o de ir, quando ele diz, ide. No versículo de número 19, ele começa dizendo, ide. E o ide, ou seja, o ir, é a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, onde os cristãos devem ir ao encontro das pessoas, comunicando a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ainda no versículo 19, ele diz, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, como segunda determinação, o Senhor Jesus diz, fazer discípulos. E fazer discípulos é a ação de proclamação do Evangelho de Cristo, de tal modo que as pessoas se tornarão autênticos discípulos de Jesus, seguindo com irrestrita obediência aos preceitos do cristianismo. Em terceiro lugar, diz aqui ainda no versículo 19, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, terceira determinação, batizar, que é o ato confessional público
do convertido ao cristianismo, que simbolicamente, por imersão de seu corpo físico em água, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confirma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ainda no versículo 20, o Senhor Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quarta determinação do Senhor, ensinar. É a ação continuada do ensino sistematizado das doutrinas da Bíblia, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e a plenitude do conhecimento de Cristo. Ou seja, ensinar a palavra de Deus. Portanto, fazendo aqui uma recapitulação das 4 determinações do Senhor, escritas em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, nós temos que ir, ou seja, o ide, pregar o evangelho, fazer discípulos, ou seja, fazer com que haja seguidores de Cristo autênticos, batizar, ou seja, proclamar a sua fé publicamente, ou a fé dos discípulos publicamente, e ensinar a palavra de Deus. A evangelização deve ser firmada no poder do Espírito Santo e na sabedoria divina, e não em sabedoria humana. Ou seja, o caráter da pregação do Evangelho de Cristo deve ser consolidado no poder de Deus e não do homem, e não na sabedoria humana. E isso nós podemos contemplar na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 1 ao 5, que diz o seguinte: Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com atestação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Portanto, a evangelização, ou seja, a ação pragmática, prática de anunciar o Evangelho de Cristo, deve ser feita pelo poder de Deus e não pela nossa própria sabedoria. Passemos agora a estudar o item 2 da lição. Por que temos de evangelizar? A pregação da palavra de Deus a todos os homens é indispensável e obrigatória pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, ela é uma ordenança imperativa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estabeleceu de forma imperativa a ordenança de evangelizar toda criatura no mundo, sendo esta comissão de ordem individual para cada cristão, como também de ordem coletiva para a igreja, como organismo eclesiástico. A missão primordial de todo cristão é evangelizar, tal qual vimos aqui nesta passagem bíblica de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, que o Senhor manda ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. Em segundo lugar, por que temos que evangelizar? Porque Deus foi o primeiro evangelista. A obra de evangelização teve como pioneiro o próprio Senhor Jesus,
nos dando o exemplo moral e espiritual de obediência e atividade no trabalho de evangelizar os pecadores. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo 16 a 21, que diz o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Portanto, Jesus, o nosso Deus, foi o primeiro evangelista quando o Espírito do Senhor, quando ele leu esta passagem de Isaías, em que coloca como uma das suas atividades evangelizar os pobres. Como terceiro ponto que responde à questão por que temos de evangelizar, nós temos o exemplo modelo da igreja primitiva. A igreja primitiva do primeiro século depois de Cristo era pujante na ordem da pregação da palavra de Deus, onde multidões se convertiam ao ecoar o poderoso evangelho de Cristo na boca dos apóstolos e discípulos de Jesus. E nós podemos ver em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2, versículo 37 a 43, o seguinte: diz assim a palavra do Senhor: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Ou seja, na pregação de Pedro e dos apóstolos, 3.000 pessoas aqui foram convertidas ao cristianismo. Era uma igreja pujante na pregação, na evangelização. Porque temos que evangelizar. E como quarta resposta, nós podemos dizer que a igreja só cresce com a evangelização. É pela palavra de Deus anunciada que o homem se transforma, é restaurado, tem a sua fé avivada, cresce e se edifica espiritualmente. E que se promove, então, o crescimento natural, quantitativo e espiritual da igreja. É pela pregação da palavra de Deus que vem, então, a fé salvadora. No livro de Atos, capítulo 11, versículo de número 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão,
se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Portanto, a igreja aqui, ela atravessou terras, fronteiras, e aí ela foi crescendo com esta evangelização em todo o mundo. Por que temos de evangelizar? Porque há uma degradação moral humana diante de Deus, da humanidade, e que requer então a pregação da palavra. Não só naqueles dias, mas principalmente nos dias de hoje. O culto ao corpo e ao sexo tem marcado negativamente o comportamento moral das sociedades humanas. Os falsos deuses, Mamon, dinheiro e riquezas, Pluto, ostentação, e Eros, sexo ilícito, têm dominado o homem, sem domínio próprio. Especialmente o falso deus Eros, que promove a prática das aberrações sexuais, tais como relações sexuais entre pessoas não casadas, relações sexuais entre pessoas da mesma família, relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, relações sexuais entre adultos e crianças, relações sexuais entre humanos e animais irracionais, relações sexuais entre pessoas vivas e mortas, etc, etc. Desta forma, por causa das suas concupiscências carnais, os homens abandonam a Deus, não deixando ao Senhor a não ser a respeitosa escolha de entregá-los aos seus próprios desejos carnais. Esta adoração ao corpo e às relações sexuais ilícitas muda a verdade de Deus em mentira, rejeita a glorificação do Senhor para a adoração de falsos deuses e transgride a vontade de Deus, se lançando nestes erros. Estes pecadores não arrependidos receberão sem sombra de dúvidas a justa punição, segundo a justiça de Deus pelos seus atos. É preciso evangelizá-los. Portanto, vivemos uma degradação moral humana. E por isso, mais do que nunca, há necessidade de se pregar a salvação para perdão dos pecados e livramento da condenação eterna. Por que temos de evangelizar? Por causa da necessidade da salvação universal em Cristo. A palavra de Deus registra que não existe um só homem justo. Não há um justo sequer. O homem por si só não tem justiça própria. E por isso, em seu infinito amor e misericórdia, Deus quer tornar o homem justo. Porque o desejo de Deus é que todo homem se salve. É em Jesus Cristo, Filho de Deus, que não conheceu o pecado, que nele se fez pecado, para que nós, homens miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus deve ser pregada universalmente. Em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículos 1 ao 7. Aliás, capítulo de número 3, versículos 1 ao 7 diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos,
arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Portanto, aqui há um retrato dos males e das corrupções dos últimos dias. O homem tem a necessidade de salvação. E fechando esta questão na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20 ao 21, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, aqui a reconciliação dos homens com o Senhor. Passemos agora ao item 3 da lição. Como evangelizar? A evangelização assume basicamente 3 segmentos, considerando as áreas geográficas delimitadas pelo Senhor Jesus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 6 ao 8, que diz o seguinte: Atos, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, aqui neste episódio da ascensão de Jesus, o Senhor Jesus delimita geograficamente como deveria ser anunciadas as boas novas com relação à questão geográfica. E o Senhor Jesus então coloca 3 áreas importantes de evangelização que, trazendo para o nosso contexto atual, nós podemos delimitar no seguinte: primeiro, a evangelização local. Quando ele diz, e sereis minhas testemunhas, no versículo 8, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, local, base da igreja. A evangelização local é a evangelização realizada no local aonde a igreja está estabelecida: rua, bairro, cidade, estado. A evangelização nacional, quando ele diz em toda a Judéia e Samaria, é a evangelização realizada no território nacional aonde a igreja está estabelecida, ou seja, país. E por fim, a evangelização transnacional, quando ele diz e até aos confins da terra, é a evangelização realizada além das fronteiras do território nacional, aonde a igreja está estabelecida. Portanto, nos países estrangeiros. Concluindo a nossa aula de hoje, todo cristão
tem a missão primordial de anunciar as boas novas, de modo a realizar a vontade do Senhor Jesus para a salvação da humanidade, que vive num mundo moralmente e espiritualmente caótico. A Igreja, representada pelos seus discípulos, ou pelos discípulos de Jesus, quer seja individualmente, ou seja, cada um, ou cada membro da Igreja, ou coletivamente, a composição geral de membros da Igreja, a membresia, tem a missão máxima de evangelizar os homens. Uma bênção de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.